Saudações rubro-negras, Fla geniais. Vaias no primeiro tempo, festa no segundo. Arrascaeta entra, marca o seu 100º gol pelo Flamengo e muda o clima no Maracanã. O Flamengo venceu o Madureira, reacendeu a esperança antes da decisão contra o Lanús. Será que a reação começou? Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. O Maracanã viveu 2 jogos, né, pessoal, em um. No primeiro tempo, vaias, gritos de time sem vergonha e um Flamengo apático. No segundo, Arrascaeta. E que entrada, né, pessoal, na vitória por 3-0 sobre o Madureira, pelo jogo de ida, né, da semifinal do Campeonato Carioca. O protagonista foi ele, Georgian de Arrascaeta, ele mesmo. O camisa 10 entrou no intervalo e simplesmente mudou o jogo. Mas antes de falar do segundo tempo, né, é preciso falar do primeiro, da cobrança, porque ela foi pesada. O time aqueceu ouvindo: para jogar no Mengão, tem que ter disposição. Queremos raça. E a torcida tinha razão em cobrar. O primeiro tempo foi horroroso. Foi um latifúndio improdutivo, como definiram alguns. Muito domínio, pouca criatividade, quase nenhuma profundidade. Cebolinha tentando jogada individual, né? Até o pessoal pegou um pouco no pé do Cebolinha, mas era o que ele tinha para fazer. O time apático, pelo menos ele estava tentando fazer alguma coisa. Coisa que muitos ali não tentaram, né? Carrascal se enrolando com a bola, não produzindo nada. Pedro isolado e com pouca intensidade. Ele ainda não entendeu, pessoal, o Pedro, uma coisa fundamental. Para jogar nesse Flamengo, precisa de intensidade. Não basta ter qualidade, não basta ter nome, não basta ter currículo. O modelo do Felipe Luiz exige pressão alta, recomposição rápida, agressividade sem a bola. Se ele não entregar isso, vai acabar no banco. E aí abre espaço para improvisação. O que eu já falei em vídeos até passado, entendeu? Que é o que está matando o Flamengo. E a gente já viu o que acontece quando começam as improvisações. Muda a posição, adapta a função, quebra a dinâmica do time. Se ele não elevar o nível de intensidade, vai dar argumento para o treinador testar outra solução. E no Flamengo, quando você dá brecha, alguém ocupa. A disputa aqui não é só técnica, é física, é mental, é competitiva. Ou ele entra na rotação do time, ou vira a opção. E no futebol de alto nível, pessoal, quem não acompanha a intensidade fica para trás. Para deixar bem claro essa situação do Pedro, teve um lance que diz muito, na realidade diz tudo. O zagueiro do Madureira, o segundo tempo, tá? Recua a bola, não sei se vocês se lembram, né? Recua a bola pro goleiro. O Madureira estava claramente iniciando, tá, pessoal? A saída curta, né? Quem estava mais perto para pressionar o goleiro era o Pedro. Era a bola dele para atacar. Mas quem dispara como uma bala para pressionar é o Arrascaeta. Isso diz muito, pessoal. Não é sobre fazer gol. É sobre comportamento sem bola. Se o meia está atravessando o campo para pressionar a saída de bola, e o centroavante não ataca esse espaço, há um problema de intensidade e de entendimento do modelo. No sistema do Felipe Luiz, a primeira defesa começa no ataque. Pressão alta não funciona se o 9 não lidera o gatilho. Se o atacante não inicia o movimento, a linha inteira fica exposta. Esse tipo de lance revela mais do que estatística.
revela disposição, revela nível de entrega, revela quem está conectado com a proposta do jogo. Pedro é decisivo? É, mas no modelo atual, para dizer melhor, ele precisa entregar mais sem bola. Porque a intensidade não é opcional, é requisito, tá, pessoal? Seguimos aqui, o Flamengo controlava, né, o jogo, mas não machucava, né? E aí entra a responsabilidade do treinador. E aqui é importante destacar a postura do Felipe Luiz. Ele assumiu a culpa pelas más atuações recentes. Aspas para ele aqui, ó. Quando o Flamengo não performa com esse elenco, a responsabilidade é do treinador. Essa frase é forte, mostra consciência, mostra liderança. No intervalo ele mexeu, entraram o Samuel Lino e a Arrascaeta. É isso, e isso, pessoal, é importante, na realidade é importantíssimo. Por quê? Porque ele começou a mudar o time já na volta do intervalo, do primeiro para o segundo tempo. E isso mostra evolução. O Felipe Luiz está aprendendo algo fundamental como treinador. Às vezes, não dá para esperar o time entrar no jogo sozinho. Tem jogo que pede intervenção imediata. Esperar 15 ou 20 minutos do segundo tempo para ver se melhora pode custar o resultado. O adversário ajusta, ganha confiança, cresce na partida. Quando a leitura de primeiro tempo mostra problema estrutural, seja intensidade, encaixe de marcação ou circulação lenta, a mudança precisa ser feita no intervalo. E ele fez isso. Isso demonstra capacidade de autocrítica e leitura de jogo, né? Treinador jovem, principalmente, tende a insistir na ideia inicial para aprovar convicção. Mas maturidade é entender que convicção não é teimosia. Às vezes, a melhor decisão é agir rápido. É mexer no intervalo, muda, né? E mexer no intervalo muda a dinâmica emocional do time. O jogador que entra já vem com missão clara. O adversário precisa se reorganizar e o ritmo da partida pode virar nos primeiros 5 minutos. Isso é crescimento de treinador. Se ele continuar evoluindo nesse ponto, leitura rápida e intervenção no momento certo, o time tende a ganhar consistência. E o jogo virou, né, pessoal? Logo aos 7 minutos, De La Cruz abriu o placar, o gol mudou o ambiente, a torcida respirou, né? Mas o momento simbólico veio aos 18, pênalti convertido por Arrascaeta. O gol número 100 dele com a camisa do Flamengo. 100 gols. Um número que confirma o tamanho dele na história recente do clube. Mais do que o gol, foi a presença, né? Ele participou das principais jogadas, organizou o time, ocupou espaços, acelerou decisões. O Flamengo passou a usar melhor os corredores, aproximar peças e inverter jogadas. O time ficou dinâmico, ficou vivo, né, pessoal? E aos 40, Luiz Araújo fechou 3-0. O que era vaia virou festa, o que era tensão virou grito. De quinta-feira é guerra. A gente já falou sobre essa palavra aqui, né? E a gente sabe que se o Flamengo entrar nisso, a possibilidade de perder o jogo é grande. O Flamengo não sabe fazer isso, o Flamengo tem que jogar bola para poder vencer. Mas aqui vai a análise fria, né? Foi contra o Madureira, o primeiro tempo foi preocupante, na realidade foi ridículo o primeiro tempo. A melhora veio com mudança técnica e mental. A grande pergunta é, isso é o começo da reação ou apenas um alívio momentâneo, né? Porque quinta-feira o desafio é outro. É decisão contra o Lanús. Pela Recopa, o Flamengo precisa reverter o 1-0 sofrido na Argentina. E se o time repetir o primeiro tempo de ontem, não vai dar, não. Não vai dar. Agora, se jogar como no segundo tempo, com intensidade, é como eu já falei, né, aqui, nesse vídeo aqui, né, pessoal? Nesse vídeo aqui. Primeiro requisito para ganhar de argentino é intensidade. Não é talento. Não é nome, não é folha salarial. É intensidade. Se você não igualar ou não superar os argentinos nesse quesito, você vai sofrer. É simples assim. Time argentino compete cada bola como se fosse a última.
divide forte, pressiona em curto espaço, transforma o jogo em confronto físico e mental. Se o Flamengo entrar achando que só qualidade técnica resolve, vai perder duelo, e quando perde duelo, perde campo, quando perde campo, perde controle de jogo. Foi assim contra o Corinthians, não faltou talento, faltou intensidade competitiva do nível exigido. Contra argentinos, você precisa ganhar segunda bola, pressionar a saída com convicção, repor rápido, sustentar ritmo, tá? Alto, 90 minutos. Se não fizer isso, a chance de perder título aumenta drasticamente, né? Pode ter o melhor elenco no papel, mas futebol sul-americano ainda é muito sobre imposição física e mental. E intensidade não é opcional, é condição básica. Vou repetir essa frase. Intensidade não é opcional, é condição básica. Se o Flamengo não entender isso rapidamente, corre o risco de repetir roteiro, e título não se perde só por erro técnico, se perde por falta de imposição. Outro ponto importante, né? O Felipe falou que enxerga parte do problema como mental, isso faz sentido. Confiança influencia desempenho. Quando a arquibancada vai, o time trava. Quando o gol sai, tudo flui. O Flamengo não desaprendeu a jogar, mas perdeu, né? Perdeu fluidez. A Arrascaeta pode ser chave de virada, porque ele entrega algo que o time estava precisando, criatividade sob pressão. Resumo do momento: o Flamengo não está pronto, mas mostra que pode reagir, né? E o 100º gol do Arrascaeta pode marcar o início de uma nova fase. Agora eu quero saber de você, Flá Genial. Arrascaeta tem que ser titular absoluto quinta-feira? Pergunta difícil, né, de responder. O problema do Flamengo é técnico ou mental? Dá para acreditar na virada da Recopa? Comenta aqui, porque o clima mudou, mas a prova real vem agora. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE Globo, Coluna do Fla, site 90 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!